Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Tiago, o irmão físico de Jesus Cristo, escreveu uma carta à Igreja de Deus que, nessa altura, estava dispersa entre as 12 tribos de Israel. Hoje em dia, a Igreja de Deus está dispersa através do mundo inteiro, mas essa carta, com esses princípios gerais, é aplicável a nós hoje em dia. Por isso vamos hoje estudar um pouco este livro de Tiago e por isso ponho uma marcazinha aí no Tiago, porque vamos ver o livro e depois voltar a outros pontos e depois voltar a Tiago de novo. E começando então no capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Está claro, Tiago estava a escrever aos membros da Igreja de Deus que estavam dispersos entre as 12 tribos da dispersão. Um ponto importante aqui desta epístola de Tiago, a epístola do irmão de Jesus Cristo, é que ele entendia bem o que era ser um verdadeiro cristão. Ao fim de contas, ele tinha nascido e vivido, digamos assim, crescido com o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, ou meio-irmão, digamos assim, e por isso eu entendia muito bem o ponto central, o ponto principal do verdadeiro cristianismo. Entendia bem o que é importante para ser um verdadeiro cristão. E por isso, esta epístola, que é a primeira das epístolas gerais, a Igreja Católica chama as epístolas católicas, mas pelo ponto que a palavra católica quer dizer universal ou geral, mas é a primeira das 7 epístolas gerais. É Tiago, as 2 de Pedro, 3 de João e de Judas. São as 7 epístolas gerais que estão entre o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse. Como disse, é muito importante esta epístola, porque cobre princípios básicos do verdadeiro cristianismo. O Martinho Lutero teve grande oposição a esta epístola de Tiago e chamou esta epístola como uma epístola sem valor nenhum, uma epístola de palha. A razão que ele deu isso é porque nesta epístola não menciona Jesus Cristo, exceto aqui ao princípio, não dá a entender que, de acordo com o que Martinho Lutero disse, dava a entender que era preciso só ter obras para a salvação, que não é, ao fim de contas, o que Tiago está aqui a dizer. Martinho Lutero também disse que não falava nada acerca do sofrimento de Jesus Cristo, que é o que os outros apóstolos faziam uma grande ênfase. E também o Martinho Lutero dizia que o livro de Tiago, de Tiago não tinha uma ordem ou um método, na maneira que estava organizado, porque fala um bocadinho acerca de roupa, depois acerca de estarem zangados, depois comparações da fé e da obra. E hoje vamos ver, dando assim, digamos, uma revisão breve deste livro, ou ver o livro assim de uma altura que vai ajudar a vocês a poderem estudar este livro de Tiago, mas vão ver que este livro não é uma epístola de palha, mas é uma epístola da carne forte cristã, do que é ser
um verdadeiro cristão. Vejamos brevemente aqui em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Está uma profecia muito interessante. Isaías capítulo 30, versículos 9 a 11, que diz assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. É que a religião que se chama cristã hoje em dia não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem, tudo o que é preciso é a mercê de Cristo e mais nada. Continuando a ler no versículo 10. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. É o que o povo quer. É o que o mundo cristão hoje em dia querem ouvir coisas que façam agradar o coração deles, mas não querem ouvir a verdade de Deus. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Não queremos ver o verdadeiro Deus. Não queremos ver o que Deus diz. Queremos as nossas decisões do que é certo e do que não é certo. Queridos irmãos, o povo, as nações, sejam eles portugueses, sejam eles ingleses, sejam eles espanhóis, sejam eles que for, não querem ouvir as instruções de Deus. Querem ouvir coisas aprazíveis, mas não querem ouvir as palavras de Deus. Por isso hoje, queridos irmãos, vamos ver o livro de Tiago. Ver um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas por vos dar uma boa ideia de que Tiago nos ensina o que é a cristianidade prática. Uma bem equilibrada prática entre fé e obras, entre lei e, por exemplo, uso e o controle da língua, isto é, entre vários princípios práticos de vivermos como um verdadeiro cristão. Para ao fim de tudo, para a meta disto tudo, é para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus. Tal Pai, tal Filho. Infelizmente, hoje em dia, muitos cristãos ficam apanhados em, digamos assim, em coisas que não são importantes, que não são os verdadeiros troncos da árvore, mas que são coisinhas, arborestos, folhas na árvore. São sombras, mas não são a verdadeira tronco da árvore. E por isso concentram-se em coisas que parecem importantes. Sim, parecem importantes, mas que podem se tornar em vão. E torna-se uma religião em vão. E como é que isso pode ficar uma coisa? Como é que a religião pode ficar uma religião em vão? É porque as pessoas se agarram a estes rebentos. Por exemplo, são muito agarradas a, por exemplo, a ideias de qual foi o ano exato em que Jesus Cristo morreu. Foi no ano 30 depois de Cristo ou foi no ano 31 depois de Cristo? Ficam agarradas a coisas com datas e com 430 anos ou 70 anos. Sim, coisas que parecem importantes, mas que não são o âmago do cristianismo.
São apanhados com coisas que, por exemplo, seja qual vai ser a data em que Jesus Cristo vai voltar à Terra. Que ninguém sabe. São apanhados com ideias e conceitos de que isto é a bestia, e que ele é a besta, é que tem 7 cabeças, isto e aquilo outro. Que sim, é importante até um certo ponto, mas depois deixem, porque conforme estas coisas venham a acontecer, veremos então exatamente como isso se fará. Outras pessoas ficam agarradas e apanhadas com ideias acerca do calendário. Oh, o calendário da besta, isto é calendário errado, e fazem coisas maiores do que são necessárias. E por isso certas pessoas se desviam, por exemplo, do calendário hebraico e querem ter o seu próprio calendário. E são muito inteligentes, estudam coisas com grandes estudiosos, grandes datas e passam dias, meses, anos a provarem números e não estão a praticar o cristianismo prático. Têm dificuldades com a data em que devem observar a Páscoa. E depois dizem, não é no dia 14 de Nissan, mas é no dia 15. Enquanto a Bíblia é muito clara, mas usam e torcem palavras de maneiras muito inteligentes. São apanhadas com várias outras rebentos assim, e que não são básicas da verdadeira vida cristã. São apanhadas em grandes discussões a dizer que a Páscoa não deve ser observada com vinho, mas sim com suco de uva. E depois começam com histórias que as pessoas devem de usar borlas nas roupas e com listas do que podem e que não podem fazer no sábado. E com debates e discussões acerca de quantos anos é que a Terra tem. Tem 6.000 anos ou tem mais? E depois ficam zangados com as várias diferentes opiniões. Estão essas pessoas a buscar a justiça de Deus ou estão a buscar a sua própria justiça? Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. Romanos 10, versículo 3 e 4. Diz assim, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à que vem de Deus. Não se sujeitam à justiça de Deus. Aliás, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, aquele que cumpriu a lei toda, que é o exemplo, que é a exemplificação da lei, que é o fim, a completa exemplificação da lei. A completa realização da lei que nós temos que copiar. É Cristo. Queridos irmãos, tem a Igreja uma posição acerca destes assuntos que eu falei que são rebentos? Sim, tem posições. Estão as posições da Igreja, todas elas 100% corretas? Talvez não estejam. Podem estar corretas, pode ser que não estejam corretas. No entanto, devemos criar divisão na Igreja por causa destes rebentozinhos, se a data em que Jesus Cristo morreu foi no ano 30 ou no ano 31. Queridos irmãos,
Um dia saberemos certamente. Pensamos que foi no dia 31, mas podia ser também no dia 30. Perdão, no ano 30. No ano 31 pensamos, mas podia ter sido no ano 30. O que é que isso tem a ver com isto tudo? Sou um melhor cristão ou um pior cristão por saber qual foi o ano? Não. Queridos irmãos, e assim continuam muitas coisas, que há argumentos que pessoas têm, porque são muito inteligentes e conseguem estudar por horas e dias e meses e anos num certo assunto, não largando aquele assunto de quantos anos é isto e quantos anos é aquilo. Por anos e anos debatem isso, em vez de estarem a trabalhar para edificar a Igreja de Deus. Queridos irmãos, a Igreja, sim, tem certas posições nestas coisas. E tal como diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, 2, 16 e 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa destas coisas, porém, o corpo de Cristo, porém, a Igreja de Deus. Deus, se estas coisas são assim um bocado, pode ser assim ou pode ser assado, deixa a Igreja de Deus decidir. Quando Jesus Cristo vier, será resolvido. Mas o importante, estamos a obedecer às leis de Deus, não nos desviamos das leis de Deus, não nos desviamos da fé de Cristo e estamos a trabalhar a ter um bom relacionamento cristão de uma pessoa com outra. Isso é que é importante. E por isso vamos voltar então aqui ao livro de Tiago. Porque o livro de Tiago fala acerca do cristianismo prático. Fala acerca do cristianismo de maneira prática. Diz o livro de Tiago, desfaz o livro de Tiago o sacrifício de Jesus Cristo? Não. Mas o livro de Tiago tenta dar um equilíbrio na prática do entendimento entre a lei e as obras. Vejamos então em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: se vós, contudo, observeis a lei régia, isto é a lei de Deus, os 10 mandamentos, os princípios, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Isto é importante, observar os 10 mandamentos da lei de Deus, todos eles, incluindo o sábado, do pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol de sábado. Observeis a lei régia segundo a Escritura, fazeis bem. Fazes bem. Depois vejam, no versículo 13, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é que ele está aqui a dizer? Que precisamos de ter misericórdia. Obedecer à lei de Deus é importante, mas os pontos mais importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Importante é a misericórdia triunfa sobre o juízo. Assim dá-nos um equilíbrio na prática. Pois continua aqui no versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Sim, temos fé em Cristo, mas não temos obras nenhumas. As obras são obras de divisão, obras a dizer mal de pessoas, a dizer mal esta pessoa isto, pessoa aquilo. São obras cristãs, mas vê-se isso continuamente entre cristãos hoje em dia, dizem mal uns dos outros. Queridos irmãos, isto não é
o que Tiago aqui está a explicar, está-nos a dar este equilíbrio, porque ele viveu com Cristo, foi irmão dele durante a vida toda, não foi só durante 3 anos e meio, e por isso nos dá uns pontos muito práticos de como viver como Cristo viveu. Fé é importante, mas também precisamos de obras. Vejam no versículo 17, Tiago 2. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E vejam também no versículo 20. Diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Queridos irmãos, é um equilíbrio. Precisamos de ter obras. Não somos justificados por obras, não somos justificados por obras, mas precisamos de ter obras. É o que ele está aqui a dizer. E por isso uma pessoa pode perguntar, quando as pessoas se apegam a estes rebentos todos de datas e disto e daquilo e daquilo outro, estão a buscar a sua própria justiça? Não sei. Eu não sei os corações deles. Deus sabe. E Deus é o juiz. Mas, queridos irmãos, o ponto é que precisamos olhar a nós próprios. Precisamos ter cuidado que olhemos a nós próprios, que tenhamos o nosso coração certo, que tenhamos uma atitude certa. Temos que olhar para nós próprios. Porquê é que há argumentos? Porquê é que há facções na igreja? Porquê é que há divisões? Porquê é que há lutas na igreja? E no mundo? Porque as pessoas se agarram a estes rebentos, estas ideias, e cada um puxa por si próprio. Vejam em Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Ele está a falar à igreja de Deus, espalhada pelo mundo inteiro. Porquê é que há guerras e contendas? Porquê é que há estas facções, divisões na igreja de Deus? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Dos prazeres que militam em vocês próprios. Queridos irmãos, se algum de nós pensa que quer ter as coisas na minha maneira que eu entendo, porque eu tenho o melhor entendimento destas coisas, então acho que chegamos ao ponto de humildade ou de falta de humildade. E torna-se um assunto de submissão. Submissão a Deus. A Deus e à autoridade que Ele deu às pessoas que Ele ordenou, como pastores, como apóstolos, como professores na igreja. Infelizmente, existem esses problemas. Falta de submissão a Deus. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, limpem as vossas mãos, não estejam sujos com estas divisões e facções e coisas assim. Pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purifiquem o coração, não tenham duas opiniões. Purifiquem o coração. Queridos irmãos, é um assunto do coração. Ao fim de contas, é um assunto bem dentro do coração. Na verdade, em muitos casos, torna-se um assunto de fé e paciência, esperando por Deus. Certas coisas
Não sabemos. Precisamos ter fé que Deus um dia nos explicará certas coisas que não entendemos. E ter paciência de esperar por Ele. Vejam aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Vemos aqui que ele fala acerca de fé. Precisamos de fé. É uma prova da nossa fé. E que se não entendemos certas coisas, pedir a Deus, orar. É uma questão de fé e uma questão de oração. E isto é em todas as circunstâncias onde haja um conflito, diferenças de opinião, onde sabedoria seja necessária. Isso é cristianismo prático. Prático. E aqui, nesta carta, ele diz, precisamos fé e isto é paciência, ter esta paciência, que a fé, uma vez confirmada, produz paciência, perseverança, fé, perseverança, paciência e oração. Mas depois, ao fim da carta, ele adiciona uma outra coisa a esta paciência e oração. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Um assunto do coração, precisamos de paciência, precisamos desta fé e esperar com fé pacientemente. Depois fala acerca desta paciência e sofrimento e de perseverarem firmes até ao fim, a paciência de Jó. E depois diz assim, no versículo 13, faça oração. Precisamos ter pacientes e orar. E são pontos importantes de vivermos um cristianismo prático. Ter fé, ser paciente, sim, e esperar orando. Mas depois, como eu disse, dá um ponto adicional. Dá um ponto adicional, porque vejam aqui, por exemplo, no versículo 16, diz assim, orai uns pelos outros. Está a falar aqui da oração, mas um ponto adicional está no versículo 19 e 20. Diz assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sim, porque há facções, há divisões, há lutas, e estão-se a desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Está aqui a falar de um outro ponto importante, que, digamos assim, é o tema principal desta carta. E este ponto importante, este tema principal da carta, é que precisamos de ter cuidado ou carinho para com os outros. Precisamos ter cuidado ou carinho para com os outros. Ajudar os outros, de maneira que seja, com cuidado, com carinho. Quando há um conflito, precisamos deste cuidado e carinho e precisamos de pedir sabedoria para como, digamos assim, manejar esta situação, como lidar com esta situação. Por isso, o tema do livro de Tiago, o tema central, é um tema de cuidado. Isto, ou noutra maneira, é um tema acerca de relacionamentos entre pessoas. E isso, ao fim de contas, é o que o verdadeiro cristianismo é. O que é o verdadeiro cristianismo? Olhem, se faz favor, em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Isto foi após o lava-pés, em João, capítulo 13. Jesus Cristo
disse aos apóstolos, no versículo 34 e 35, disse assim: novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele deu o padrão de como devemos amar uns aos outros. À quantidade, digamos assim, ao nível, à profundidade de como Ele nos amou, que também vos ameis uns aos outros. Isto é, precisam tratar os irmãos. Quando há diferenças de opinião, precisamos tratar os irmãos com carinho, com amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Isto é a lei. Ao fim de contas, não é o que é a lei? Amor para com Deus e amor para com o próximo. Isso é que é a lei. Queridos irmãos, o problema é que muitas pessoas têm as suas próprias ideias e fazem julgamentos de caráter da outra pessoa. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10 a 13. Romanos 14, 10 a 13. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? Pessoas julgam, começam a dizer, ele não está certo, ele é isto e não está a fazer as coisas corretas. Começa a fazer condenações. E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, como diz no grego. Vejam também no versículo 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos estar à frente de Jesus Cristo. Ele vai separar as pessoas, Ele vai julgar as pessoas, Ele vai ser o juiz, Ele vai ser o rei, Ele vai julgar as pessoas. E vamos comparecer perante o julgamento de Cristo. Por isso não somos nós para estar a condenar, a julgar outra pessoa. Sim, temos de discernir certas coisas, mas não estamos a julgar os outros irmãos. Por isso é que disse, como lemos há pouco em Colossenses, não deixes ninguém julgar a ti, mas a Igreja de Deus. E a cabeça da Igreja de Deus é Cristo. E temos de ter confiança que Cristo é a cabeça. E não te tornes, então, uma autoridade que se declarou ser a autoridade por ti próprio. Não te declares uma suprema autoridade nestes assuntos. Está o Tiago a desviar-se da lei de Deus? Não. Está Tiago a desviar-se da fé em Cristo? Não. Mas dentro desses parâmetros, ele diz para sermos pacientes, para orarmos, explica que a misericórdia vence sobre o juízo e para termos cuidado para com os irmãos, carinho para com os irmãos, amor para com os irmãos. Isto é, digamos assim, o âmago da carta de Tiago. Não causem divisões por causa de rebentos, por causa de flores e folhas na árvore. Mantenham-se fortes no tronco da árvore. O golo final, a meta final, é para nós sermos primícias das criaturas que Deus está a criar. Filhos e filhas de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Para que fôssemos como que primícias das suas
criaturas. O golo final é para sermos filhos e filhas de Deus, primícias de suas criaturas. Primícias de filhos de Deus. Para sermos tal pai, tal filho. Tal como o pai é, nós devemos ser tal e qual. E aqui está o tema da carta de Tiago. Cuidado para com os irmãos. Tal como o pai tem cuidado para com os seus filhos, tem carinho para com os seus filhos, só quer o bem para com os seus filhos, desde o nascimento, através do crescimento e o desenvolvimento do seu filho ou filha, tem cuidado para com eles. Tem um grande carinho para com os filhos e com as filhas. Assim nós, tal como pai, tal como filho, precisamos ter para com os nossos irmãos. Tudo começa com o pai. Vejam em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dávida e todo dom perfeito são lá do alto. São de Deus Pai, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele foi sempre e é sempre misericordioso e carinhoso. E por isso, vem dele, começa do Pai. Embora nós ainda tenhamos a natureza humana, como leem em Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 16, fala a dizer aí que somos tentados, mas não digas que sejas tentado por Deus, mas que é a tua própria cobiça, quando esta trai, seduz, então esta cobiça leva ao pecado, esta cobiça leva ao pecado. Nós ainda temos a natureza humana, mas temos que vencer essa natureza humana. Temos que lutar contra essa natureza humana, e porque é o Pai que nos gera para um novo homem. Vejam aqui, como diz no versículo 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, nos criou, nos gerou como filhos, gerou pela palavra da verdade, pela sua palavra, através da palavra que é Jesus Cristo, para que fôssemos como as primícias das suas escrituras. Ele nos gerou, nos trouxe a viver, nos fez nascer. E depois disso, crescemos, tal como um pai com o filho, através do nascimento e do crescimento do filho, através da infância, à adolescência, a ser um adulto, através deste período de crescimento, tem carinho para com os filhos. Embora façam coisas erradas, tem carinho para com os filhos. Ama os filhos. E por isso vê-se aqui no versículo 19, Tiago 1, 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois esteja pronto para ouvir. Precisamos de crescer através de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Para aprender, para podermos crescer, para podermos aprender como as crianças aprendem e ouvem as palavras dos pais, para poderem crescer. Vejam também no versículo 21, diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, recebam com mansidão. Isto é uma maneira que sejam ensináveis, aprendam, recebam o ensinamento para poderem crescer, como as crianças recebem ensinamento para poderem crescer. E depois vejam também no versículo 22 a 25 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E depois precisamos de obedecer, praticar a palavra, praticantes da palavra. Não é só o ouvinte ou aquele que olha, mas vejam no versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Precisamos de obedecer à lei
lei da liberdade, que é a lei de Deus. Está Tiago a dizer que não obedecemos à lei de Deus? Não. Está a dizer que precisamos obedecer, precisamos ser um operoso praticante. Mas está ele a dizer aqui que somos salvos, somos justificados pela lei de Deus? Não. Somos justificados pelo sacrifício de Cristo. E por isso precisamos ter fé em Cristo. Mas fé por si próprio não é suficiente. Precisamos fé e obras. E por isso é que ele fala que precisamos de ambos, ter fé e obras. E por isso ele descreve aqui estes pontos e depois chega mostrando que precisamos de nascer, porque somos gerados, precisamos de crescer através de ouvir, mas depois chegamos ao terceiro estágio de desenvolvimento cristão, que é descrito nos versículos 26 e 27 de 1 Tiago, que diz estes 3 passos importantes no desenvolvimento do cristianismo prático, do desenvolvimento de um adulto cristão maduro, de como devemos de pôr estas coisas em prática. Diz assim, 3 princípios. Princípios de um controle da língua, de cuidado para com aqueles que têm necessidades e princípios, digamos assim, de pureza pessoal. Por isso diz aqui, sim, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, temos que ter controle da língua, controle do que sai da nossa boca, antes enganando o próprio coração. É um caso do coração. Não nos devemos enganar o coração. Temos que ter o coração puro para as coisas que saem da boca serem limpas, controladas. A sua religião é vã. Queridos irmãos, se não controlamos a língua, a nossa religião é em vão. É inútil. A religião pura e sem mácula para com o nosso Pai e Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É dar atenção àqueles que têm necessidades e que não podem pagar de volta. E o terceiro passo neste desenvolvimento maduro do cristão é guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. E por isso ele dá 3 passos importantes no desenvolvimento deste cristão maduro, deste cristianismo prático. Sim, vocês veem que ele descreve que o cristianismo é uma vida de lutas, é uma vida de batalhas, é uma vida de conflitos e de opiniões diferentes, é uma vida de provações e tentações, é uma vida com dificuldades e com doenças, com coisas que são difíceis de discernir. Porquê? Porquê? Para aprendermos a ser um cristão maduro, tal pai, tal filho. Para aprendermos a controlar a língua, para aprendermos a tratar as pessoas corretamente, para aprendermos a sermos puros, pessoalmente, sem estarmos contaminados com o mundo. Os cristãos são um povo especial para Deus, mas não são uma espécie protegida. Por isso precisamos de ter uma perseverança paciente perante estas dificuldades e tentações, através destes vários tipos de dificuldades que temos, pois essa é a maneira que Deus decidiu para nós andarmos para a frente como cristãos, até chegarmos à completa ponto maduro, de madureza cristã, e para termos a coroa da vida. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 4,
Diz assim: ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E veja no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. É o caminho que Deus tem para nós, é que precisamos de ser pacientes e suportar isto. Porquê? Porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. É a maneira que vamos receber esta coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Fazemos isto porque o amamos. E sofremos através disto porque o amamos, porque Ele sabe que isto é para o nosso bem, que é para nós ficarmos melhores pessoas, para termos a capacidade de aprender a controlar o corpo, controlar a língua, como exemplo de controlar o corpo, e de cuidar com os irmãos, das pessoas que não têm a possibilidade de dar de volta, cuidar deles, amar os nossos inimigos e mantermos, como se diz, sem influência do mundo, manter-nos puros, limpos, sem sermos afetados com impurezas do mundo. Então, é o caminho sempre um caminho difícil e doloroso, sempre um caminho a subir pelo monte acima? Sim, é até ao fim. Sim, é. Não há caminho fácil. Como Mateus 7, 13 a 14 diz, a estrada é estreita, a porta é estreita, o caminho é apertado. Não há caminho fácil para o reino de Deus. Não vai ser um caminho fácil. Começamos como um bebê em Cristo, crescemos de infante a adulto, como vimos em Tiago 1, versículo 18 a 27, e depois temos estes pontos de desenvolvimento, de madureza cristã, que incluem estes 3 passos importantes que descrevi. Por isso, o livro de Tiago, queridos irmãos, é um livro acerca de relacionamentos. Acerca de relacionamentos cristãos, de acordo ou segundo Deus. Relacionamentos cristãos segundo Deus. Por isso, em primeiro lugar, nesses relacionamentos cristãos segundo Deus, primeiro, temos que controlar nós próprios nas coisas de Deus. Temos que nos controlar a nós próprios nas coisas de Deus, que é representado pelo controlar a língua. Vejam, por exemplo, em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos 20. E versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atendei por vós, primeiro, e depois por todo o rebanho. Queridos irmãos, antes de podermos estar a dizer a outras pessoas para viver de uma maneira correta, temos que nós próprios vivermos de uma maneira correta. Como é que eu posso liderar outras pessoas no caminho para assistir o irmão ou uma irmã a viver no caminho correto, se eu não estou nesse caminho, se eu próprio não estou nesse caminho? Como é que eu posso dizer aos outros cristãos para seguirem o caminho de Deus se eu não sigo o caminho de Deus? A não ser que está claro que eu esteja a disciplinar a mim próprio primeiro. Por isso é que progredimos na vida cristã através de dificuldades. E por isso a nossa fé é provada se é genuína, se é verdadeira. Vejam uma vez mais em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
A fé tem que ser confirmada, tem que ser provada que é de facto genuína. Tiago 1, versículo 3. Depois, produz perseverança. Produz esta tenacidade. Mantém-se leal e não deixa perseverar até ao fim. E depois, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa perseverança, essa tenacidade, dá um resultado para sermos uma pessoa madura, completa, como Jesus Cristo é. Ao fim de contas, a nossa meta é a madureza de caráter, de desenvolvermos este caráter sagrado de Deus. É uma madureza de caráter para chegarmos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isto é a nossa meta, para sermos, como Ele é, Filho de Deus. Sermos também filhas e filhos de Deus. Sermos irmãos dele. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso golo. Para sermos maduros em caráter. Vejam, por exemplo, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 11 a 16, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus, Jesus Cristo, é a cabeça da igreja. E ele deu estas posições de autoridades na igreja de Deus. Gostem ou não gostem, é a verdade. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Com o propósito dos santos crescerem até ficarem perfeitos para o aperfeiçoamento dos santos. Para esta madureza de caráter. Para o desempenho do seu serviço. Porque nós, os santos, como cristãos, para fazer o nosso serviço. Ao fim de contas, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da Igreja de Deus. Até todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à verdadeira varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, por estas doutrinas todas, por estes rebentos e coisas, ideias, e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, isto é toda a igreja, isto é o corpo, toda a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro do corpo, cada pessoa na igreja de Deus, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, isto é da igreja de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Em amor. Em amor. O golo é a edificação da igreja de Deus. Por isso, uma das áreas mais importantes em que precisamos de controlar a nós próprios, porque senão temos que controlar a nós próprios para poder guiar os outros, temos que controlar a nós próprios primeiro, é o controle da língua. É o controle da língua. É um exemplo, e por isso é que Tiago diz em Tiago 1, versículo 26, diz assim: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é em vão. É em vão. É sem valor. Toda a sua religião não tem valor nenhum. Queridos irmãos, precisamos de entender bem isto.
A língua é um indicador do coração. Porque da abundância do coração as coisas saem pela boca, como podem ler em Mateus 12:34. Se o coração está certo, a língua mostrará. Está o meu coração certo? Pertencemos a Deus? Somos como o Pai, tal Filho? Examine o vosso coração. Tiago usa uma grande parte do capítulo 3 para nos ajudar a examinar a língua, a controlar o corpo. Vejam capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Queridos irmãos, controlar a língua é um dos pontos principais para controlar o resto do corpo. É o que ele está aqui a dizer. A língua é o fogo, um mundo de iniquidade. Precisamos de a controlar. Esse é o primeiro ponto neste desenvolvimento de verdadeiro cristão, de natureza cristã. O segundo é que precisamos ter cuidado das pessoas que têm necessidades. Como lemos no versículo 27, Tiago 1, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Este é o segundo ponto. Queridos irmãos, Deus toma cuidado das viúvas e dos órfãos. Podem ler isso em Salmos 68, versículo 5. Salmos 68, versículo 5. E Deus toma cuidado dos órfãos e das viúvas. Tal pai, tal filho. É o que nós precisamos de ser também. Não é só simplesmente ser muito boa pessoa, falar muito bem, mas ter um verdadeiro ação de cuidado para com aqueles que têm necessidades. E o que é que eles podem dar de volta? O que é que os órfãos podem dar de volta? O que é que as viúvas podem dar de volta? Nada. E por isso, não estamos a olhar para coisas físicas. E Tiago usa o capítulo 2. Usa o capítulo 2 de Tiago para nos ajudar a examinar se de facto temos cuidado para com os outros. E por isso diz em Tiago 2, versículo 1, diz assim: temos alguma acessão de pessoas. Temos uma discriminação de pessoas. Tratamos umas bem e outras mal. Vejam no versículo 8 e 9, diz aqui: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. E no versículo 9 diz: se todavia fazeis acessão de pessoas. Sim, vocês obedecem à lei, mas tratam umas pessoas bem e outras mal, ou não tão bem. Cometeis pecado, sendo arguídos, convictos, isto é, pela lei, como transgressores. Vê-se aqui que, sim, a lei é importante, mas tem que ser praticada sem parcialidade, isto é, sem aceitarmos pessoas de uma maneira melhor que as outras. E isso é provado por obras. Isso é provado por obras, por ações, não só pela fé. E depois ele explica aí, no versículo 14 do capítulo 2, que precisamos ter obras. Não é só fé. Precisamos ter obras. Se uma pessoa tem uma certa necessidade, como diz no versículo 15 e 16, e então vocês dizem: olha, vai, tem fé e fica quentinho, mas sem lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Diz no versículo 16. Queridos irmãos, precisamos de muito mais no assunto de relacionamentos e cuidados com as outras pessoas, pôr estas coisas em práticas. E isso é muito mais difícil quando essas pessoas ou pessoas nos tratam mal. Por isso é que diz:
ama os teus inimigos. Lucas 6, 27 a 35. Ama os teus inimigos. Se uma pessoa te bate num lado da cara, dá-lhe o outro. O que isso quer dizer? Ama. Trata-os bem, embora eles não nos tratem bem. Trata-os bem. Trata-os bem. Se nós temos cuidado para com os outros, isso exemplifica o carinho de Deus que Ele tem para com os outros. Então Deus está a viver em nós. Deus está a viver em nós. Cristo vive em nós. Então somos um tipo de primícias de suas criaturas. Isto é, nós somos dele, especialmente dele, porque estamos a ser como ele é e principalmente estamos a ser santos ou diferentes como ele é. Isto é, não estamos a ser contaminados pelo mundo. E por isso é que ele diz em Tiago, capítulo 1, versículo 7, a última parte do versículo 27, Tiago 1, versículo 27, diz assim: e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse é o terceiro ponto importante neste passo de um cristianismo maduro. É de não sermos contaminados pela sociedade à nossa volta. Para não sermos amigos do mundo, como diz em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Precisamos de ter cuidado com os irmãos, mas isso não quer dizer que sejamos amigos do mundo. Precisamos de nos manter incontaminados do mundo. E por isso, nós somos dele. Se estamos nesta luta diária, nas coisas pequeninas que nos afetam, nos nossos pensamentos, no que dizemos, no que fazemos, no que vemos, no que ouvimos, no que pensamos, nas nossas imaginações, nos nossos valores, nos nossos padrões, como usamos o nosso tempo, como usamos a nossa energia, como usamos o nosso dinheiro. Tiago dá vários exemplos de nos mantermos incontaminados do mundo e várias sugestões para nos ajudar a nos mantermos incontaminados do mundo. E dá isso de Tiago, capítulo 3, começando do versículo 13, continuando até ao capítulo 5, versículo 6. No capítulo 3, versículo 13, começa a falar da mansidão de sabedoria. Da mansidão de sabedoria. Isto é, como é que a verdadeira sabedoria de Deus é ensinável. Se você não é ensinável, se você pensa que sabe tudo, que é um grande intelectual, com as suas próprias ideias de doutrinárias e coisas assim, e de contagens de anos, e tantos anos aqui, tantos para acolá, cuidado. Cuidado. Principalmente, se você é muito esperto, você é muito inteligente, tenha cuidado. Porque pode cair neste conceito de ser faccionismo, digamos assim. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, Tiago 3, versículo 14, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tem sentimento facioso, querem ter as vossas facções e ideias de quando é que foi o ano de Cristo morreu, ou isto, ou aquilo, ou ideias diferentes do calendário, coisa assim. Tenham cuidado destes sentimentos faciosos.
Pois, onde há inveja e sentimento facioso, diz no versículo 16, aí há confusão. Aí há divisão na igreja, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Cuidado, irmãos, cuidado. A sabedoria, porém, lá do alto, no versículo 17, é primeiramente pura. É primeiro pura. É genuína, é pura. Depois pacífica. Conduz à paz. Conduz à paz. Indulgente, tratável. Isto é preparada a submeter-se. É humilde. É submissa. Baseada na humildade. Plena de misericórdia. Cheia de misericórdia. Misericórdia. Cheia de misericórdia. E bons frutos. Imparcial. Trata todos da mesma maneira. Não há acessão de pessoas. E sem fingimento. Não parece de uma maneira por fora, mas é diferente por dentro. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. São pessoas que estão a promulgar a paz. São pessoas que fazem paz. E depois fala no capítulo 4 e 5 a pontos de submeterem, purificarem o coração, não falem mal de outros. E depois no capítulo 5 diz assim, você é rico? Não pensem que a palavra rico podia ser rico em sabedoria. Rico em inteligência. E se você é rico, tenha cuidado. Como trata os outros que são pobres em conhecimento, em inteligência, em sabedoria. Precisamos ter cuidado com isso. E depois conclui a dizer, vocês sejam pacientes e orem e tenham cuidado de uns para com os outros, como escrevi, como disse há pouco, no versículos 19 e 20 do último capítulo, do capítulo 5, diz assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Se você tem carinho para com outros, você pode ajudar outros no erro. Mas que benção é? Mas benção. Porque você é um exemplo de vida cristã, que é prática, que é uma vida básica, como Tiago nos ensina. Este é o tema do livro de Tiago, queridos irmãos. Para sermos como o Pai. O que é o verdadeiro cristianismo, que é a base. E por isso pergunto a você, tal como o Pai é a você o mesmo? Tal Pai? Tal Filho?